Bom dia, meus amigos. Ainda falando a respeito da pena de morte no Brasil. Graças a Deus o vídeo passado foi muito bem aceito. Nós provamos que existe a pena de morte no Brasil, que ela está lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 47. Mas o que acontece? Essa determinação constitucional diz que só pode existir guerra no Brasil, aliás, só pode existir pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. Se ela for declarada pelo presidente da República e essa mesma guerra tiver anuência do Congresso Nacional. Então aí, nessa situação, qualquer pessoa que cometa crimes de guerra estão tipificados no Código Penal Militar, como a traição, favorecimento ao inimigo, entre outros, pode ser condenado à pena de morte. Mas bem, alguns questionaram, ok, caso de guerra, e pode haver mudança na Constituição Federal para que a pena de morte seja instituída em épocas de paz? Veja bem, que a Constituição Federal de 88 ela pode ser reformada? Pode. Ela pode sofrer emendas constitucionais. Agora, nem todo assunto pode ser tema de emenda constitucional. Existe limitação ao poder de reforma da Constituição. Essa limitação ela está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. E lá diz, entre outras hipóteses, no item 4, que os direitos fundamentais, os direitos individuais, eles não podem ser de forma alguma revogados. Fora isso, nós temos ainda também o Pacto de São José da Costa Rica, que ele determina, caso a pena de morte já tenha sido abolida, ela não pode mais voltar a ser instituída no mesmo país. E nós sabemos que o Brasil ele é um dos seguidores do Pacto São José da Costa Rica. Mas o que acontece? A vida, a integridade física são direitos individuais, são direitos constitucionais, invioláveis. Tanto como nós vimos ainda agora, a Constituição Federal proíbe que venha a existir esse tipo de situação no Brasil. Não tem como. Para que haja, então, a pena de morte em período de paz, já que não há possibilidade de reformar a Constituição Federal nesse sentido, visto que vai agredir a vida da pessoa, do condenado, só se reformar o Estado brasileiro como um todo. Aí nós teríamos que ter o poder constituinte originário, ter uma nova Constituição, ter um novo Estado brasileiro. Fora isso, não se vê condições de ter a pena de morte no Brasil. Esse é um ponto de vista meu. Nós sabemos que o direito ele é uma ciência argumentativa. Várias pessoas têm seu posicionamento jurídico, inclusive no STF, local das pessoas com maior saber jurídico no Brasil. Nós sabemos que em algumas situações eles divergem, então depende muito de raciocínio jurídico, de interpretação jurídica, mas no meu modesto ponto de vista eu acho que isso é impossível. Por dois motivos. Primeiro, que não cabe reforma constitucional. Segundo, mesmo que houvesse um novo Estado, uma nova Constituição, o Pacto São José da Costa Rica, o Brasil continua sendo seguidor. E diante disso, é impossível ele ir contra o Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção Internacional Sul-Americana dos Direitos Humanos, e instituir a pena de morte, que é uma pena que vai tirar a vida da pessoa, que é um direito fundamental.
Por falar em direito fundamental, nós temos que o Estado brasileiro, em seu artigo 1º, item 3, ele coloca como base do Estado, né, o alicerce do Estado, a dignidade da pessoa humana. Então, esse Estado que nós vivemos, essa nossa atual democracia, ela impede situações que venham a ferir, né, a lesar a dignidade da pessoa. E sem dúvida nenhuma, né, uma pena de morte, uma pena que venha a ser tão maléfica, tão degradante, tão nociva para o indivíduo, né, venha a ferir a sua dignidade, sem dúvida alguma. Porque a vida é um direito fundamental. Tirar a vida, não há possibilidade nesse Estado democrático que nós vivemos atualmente. Tá bom, gente? Então fica aí mais esse pensamento jurídico, é apenas um pensamento, é apenas a minha ideia, é apenas a minha reflexão, baseado no que diz a Constituição Federal de 1988 e o Pacto São José da Costa Rica. Valeu, forte abraço, até a próxima, um bom domingo a todos. Shalom.